eu quero introduzir esse tema sobre o problema do mal, né? Eu quero começar falando sobre o problema do mal. A questão é uma grande pergunta que se faz, que na teologia se chama teodiceia. Se Deus é bom e justo e Ele é todo poderoso, por que então que o mal existe? Por que Deus permite que pessoas boas sofram, né? Essa é uma pergunta que se faz com alguma frequência, né? Se Deus é bom e é todo poderoso, por que então que Ele permite que o mal exista no mundo e que pessoas boas sofram? Eu quero começar essa primeira live tratando dessa questão. E eu quero começar dizendo que essa questão na teologia tem um nome. Aliás, o bom da teologia é que ela dá nome a cada questão bíblica, a cada questão teológica, a cada questão filosófica, cada questionamento, cada problema que a gente pensa, a teologia dá um nome para isso e ela trata disso, né? Mencionando e estudando todos os textos bíblicos que falam sobre o assunto, trazendo todos os autores que trataram, escreveram e pensaram sobre esse assunto na história da teologia e da fé cristã. Então, o nome desse tema, né, o Deus e o mal, Deus e o problema do mal é teodiceia. Se você quiser, portanto, estudar essa crise intelectual que a gente tem de pensar Deus é bom, é amoroso, Ele é bom, santo, justo e amoroso. Ok, Ele é salvador? Ele é salvador, Ele salva as pessoas. Ok, Ele é todo poderoso? Sim, Ele é todo poderoso, Ele pode tudo, não há nada que Ele não possa. Ok, então se Deus é bom e todo poderoso, por que Ele permite que o mal aconteça no mundo? Por que Ele permite? Gente, eu vou botar o óculos que aí eu enxergo melhor vocês. Pronto. Então, por que Ele permite que o mal aconteça no mundo? Essa é uma grande questão. E eu já vou começar então contando uma história para vocês de como surgiu esse questionamento na história e quando foi que nasceu esse tema teológico. Pelo menos quando foi que nasceu esse nome, teodiceia. Porque o problema da justiça de Deus, da bondade de Deus e de Deus ser todo poderoso e essa bondade, a justiça de Deus não lidar bem na nossa mente, não lidar bem com o mal no mundo, porque Ele permite que o bom sofre, essa problemática existe desde sempre. O livro mais antigo do qual se tem notícia, que foi escrito para tratar especificamente desse problema, que nós chamamos hoje de teodiceia, né? A relação entre Deus e o mal no mundo, o livro mais antigo de que temos notícia é o livro de Jó. O livro de Jó, que aliás eu quero falar muito sobre o livro de Jó nessa semana de live e depois na continuidade do curso eu trato muito da questão do livro de Jó, que é espetacular. Pois bem, quando isso nasceu, aconteceu, anotem aí. Bom, se você tem papel e caneta, se você é dessas pessoas que gostam de anotar, vale a pena você pegar um papel e uma caneta. Se você quer ouvir livremente, não tem problema, tá? Mas anota aí. Em 1755 aconteceu um terremoto, um dos maiores terremotos da história da humanidade já registrados. Aconteceu em Portugal, na cidade de Lisboa. Em 1755 aconteceu um grande terremoto em Lisboa, Portugal, e foi num domingo pela manhã. E olha que história interessante. Por que surgiu, né? Porque a partir desse evento foi tão drástico e tão escandaloso o que aconteceu, que o mundo voltou seus olhos para essa história e questionou a bondade de Deus. Tá? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Em 1755 aconteceu um grande terremoto em Lisboa, na cidade de Lisboa, e 90 mil
pessoas morreram. Ele dizimou a cidade de Lisboa. O que aconteceu? Aconteceu na cidade de Lisboa um grande terremoto, era domingo de manhã. Estava a cidade inteira, estava nas igrejas. Eles estavam nas igrejas durante a missa e cultuando a Deus, e de repente aconteceu o terremoto. E o terremoto matou muita gente. Parece que no terremoto, das pessoas que estavam dentro da igreja, das igrejas na cidade de Lisboa, morreram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Bom, não existia luz elétrica, as casas e igrejas usavam luz de vela, e o que aconteceu é que o terremoto causou um grande incêndio na cidade de Lisboa. E todo mundo saiu das igrejas e das casas na cidade pegando fogo e desceu, e foi todo mundo para a praia, porque Lisboa é uma cidade à beira-mar, todo mundo, e uma cidade alta. Então todo mundo que não morreu soterrado e não morreu no incêndio, correu e foi para a praia para se salvar do incêndio e do desabamento dos prédios. E quando eles chegaram na praia, o que aconteceu? Veio um tsunami e varreu todo mundo. Então primeiro morreram 10 mil pessoas nos desabamentos e também nos incêndios. E a maioria das pessoas, 90 mil, conseguiram se livrar e correu para a praia. As pessoas que não morreram no desabamento, não morreram no incêndio, correram para a praia e foram mortas pelo tsunami. Então foram ao todo 100 mil pessoas que morreram. Quase a cidade inteira de Lisboa morreu naquela manhã de domingo em 1755. Com esse desastre, com essa tragédia, as pessoas olharam para o que estava acontecendo, para o que aconteceu, né, para a quantidade de gente morta, para aquela destruição toda, e se perguntaram, onde está Deus? Onde está Deus? Essa é a pergunta que a gente faz quando uma tragédia muito grande acontece. Eu lembro anos atrás, quando o avião, se eu não me engano foi o avião da TAM, que pousou em São Paulo e derrapou, explodiu e várias pessoas morreram, inclusive eu conheci uma pessoa que morreu, estava nesse voo. Eu lembro que essa pergunta foi feita por alguns pastores, né? Onde está Deus? Ou melhor, essa pergunta foi feita por muita gente e alguns pastores se aventuraram em responder. E olha que interessante. Em geral, quando as pessoas querem defender a justiça de Deus, elas parecem precisar enfraquecer o poder de Deus. Porque o conflito está no fato de Deus ser todo-poderoso, poder todas as coisas, né? E o fato dele ser bom. Então, por que um ser bom, santo, amoroso e justo, e ao mesmo tempo todo-poderoso, permite que tragédias aconteçam de maneira que homens, mulheres, idosos, crianças, bebês recém-nascidos morram de uma forma tão trágica? Então essa é a pergunta que se levanta quando a gente se depara a uma tragédia. E alguns teólogos responderam de uma forma muito equivocada. Não porque eles não sejam inteligentes, não porque eles não conheçam a Bíblia, ou não porque eles não conheçam teologia, mas porque eles não lidam bem com o fato de Deus ser bom e todo-poderoso. E aí, eu lembro de dois pastores muito famosos na época, pelo menos, que escreveram textos e publicaram na internet, no episódio da TAM, falando sobre a justiça de Deus, a bondade de Deus e o fato de Deus ser todo-poderoso. O que eles fizeram? Eles disseram, no final das contas, traduzindo o pensamento deles, eles disseram que Deus não era todo-poderoso, tá? Que Deus tem poder, mas esse poder é limitado e, portanto, ele não pode
todas as coisas. Eles esvaziam o poder de Deus a fim de proteger a bondade de Deus e a justiça de Deus. E o que eles dizem é que Deus não tem conhecimento de todas as coisas, Deus não sabia que aquela tragédia ia acontecer, porque se ele soubesse de antemão que aquela tragédia ia acontecer, ele daria um jeito de salvar as pessoas e tirar as pessoas dali. Então ele não é onisciente. Ele também não é todo-poderoso, porque se ele pudesse salvar as pessoas, se ele tivesse o poder de salvar as pessoas, ele as salvaria, né? Agora, então, esses teólogos chegaram à conclusão de que Deus não é todo-poderoso e de que Deus também não é onisciente. E aí, no século XX, no nosso século, nasceu uma doutrina, uma heresia, na verdade, chamada teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? São cristãos ou teólogos que acreditam que a história ela não é conhecida por Deus, Deus não é soberano e todo-poderoso, portanto ele não tem a história nas suas mãos, ele não governa o mundo tal como pensamos. Na verdade, a história está aberta e os acontecimentos pegam a Deus de surpresa tanto quanto a nós. Os acontecimentos pegam Deus de surpresa tanto quanto a nós. Essa é a maneira como esses dois teólogos famosos na época escreveram seus textos. Eu vou dizer quem é um deles. Bom, não é antiético da minha parte dizer. Você pode encontrar o texto dele na internet. Eu não procurei, mas certamente está na internet. Até hoje você encontra. Um dos teólogos é o Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, tá? Na época ele era famoso, hoje ele caiu no esquecimento, né? Mas ele é pastor, ele pastoreia uma igreja, está aí até hoje. Ele escreveu alguns livros que ficaram muito famosos há 20, 30 anos atrás, então na época ele estava em alta. O Ricardo Gondim, portanto, ele é um teísta aberto, na intenção de proteger a bondade e a justiça de Deus, ele tem que esvaziar o poder de Deus. Ok. Eu imagino, né, como está aparecendo para vocês aí o nome da Ilka Miranda, aliás, que teve um bebê lindo agora. Deus abençoe você e seu bebê. E o maridão. Ela botou ali misericórdia. Pois é. Só que nós temos um problema. Esses caras são loucos? Não, não são. São muito equivocados, né? Mas eles não piraram, né? Não tiraram isso porque piraram. Eles estão preocupados com outro problema. E aí a gente tem que levar o problema a sério. Deus diz o seguinte no livro de Tiago: se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu vou repetir. Tiago diz o seguinte: se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Ok? Pega isso, pega essa verdade e aplica a Deus. Tá? Porque se esse é um princípio divino, se está na Bíblia, é um princípio divino, né? Foi o Espírito Santo que inspirou Tiago. Então nós podemos pegar esse princípio, tá, do pensamento de Deus e aplicar a ele mesmo. Olha que pegadinha intelectual. Nós podemos pegar esse princípio que Deus nos ensina em Tiago, na carta de Tiago, e aplicar ao próprio Deus. O princípio a Miminha entrou aí. Miminha, um beijo, bom ver você aqui. Miminha, secretária do pastor Luciano Vilaça há décadas, e uma mulher de Deus. Muito bom ter você aqui. Luana foi minha ovelha há muitos anos atrás. Tiago diz: se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Ok. Deus sabe fazer o bem e ele pode fazer o bem porque ele é todo poderoso. Se ele não faz, ele peca. Se Deus podia livrar pessoas boas de tragédias e não livra, ele peca? Você entendeu que é um problema ético do ser de Deus? A resposta é sim, Deus pode fazer o bem. Deus é bom e ele é todo poderoso. Mas o fato dele ser bom e dele ser todo poderoso não significa que ele livra todas as pessoas boas de males da vida e de injustiças da vida.
Deus é bom e Deus é todo-poderoso, mas ele permite que pessoas boas passem por situações ruins e injustas. E ele não peca. Ele não peca. E é isso com que algumas pessoas e muitas pessoas não lidam bem. Agora, tendo contado a história da Teodiceia como o problema, e aí ali começaram a surgir muitos teólogos e muitos escritos pensando sobre o tema entre Deus e o mal, né? Onde surgiu o tema Teodiceia, tá? Que é o problema na teologia que trata da relação entre Deus e o mal do mundo. Tendo dito isso, tendo falado do terremoto de Lisboa de 1755, eu quero contrastar agora com a história de Jó. Aline e Carla, gente muito boa chegando, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês, é um prazer ter vocês aqui participando dessa live. Eu vou deixar essa live aqui por 24 horas gravada, você vai poder assistir depois com calma, tá? Mas só por 24 horas, depois eu tiro porque ela vai virar conteúdo de um curso maior, que eu vou lançar logo em seguida. Mas eu vou estar falando disso a semana toda. Depois do terremoto de 1755 em Lisboa, que matou 100 mil pessoas, e as pessoas perguntaram onde estava Deus e cadê a bondade de Deus, né? Cadê o poder de Deus para livrar os seus? E os teólogos começam a pensar então o tema da Teodiceia. A gente tem uma outra história, que é o primeiro livro que trata da Teodiceia, da relação entre Deus e o mal, porque os justos sofrem, porque pessoas boas passam por situações ruins e por que Deus permite que isso aconteça. É o primeiro livro que foi escrito sobre isso, é o livro de Jó. E aí a gente tem uma questão muito interessante no livro de Jó. O livro começa dizendo: havia um homem na cidade de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. A primeira coisa que o livro de Jó nos apresenta são as credenciais espirituais e éticas de Jó. A primeira coisa que o livro de Jó quer nos ensinar é que Jó era um homem justo. Jó era um homem bom, Jó era um homem temente a Deus. Ele era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Tá? Então a primeira verdade que quer ensinar é que ele era um homem bom. Segunda coisa que o livro de Jó nos ensina é que ele era o homem mais rico da cidade de Uz. Portanto, essas duas verdades estão estampadas nos 2 primeiros versos do livro de Jó. São as primeiras coisas que o autor do livro de Jó quer que a gente saiba. Primeiro, que ele era um homem justo, bom, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele é bom. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem justo e honesto. Segunda coisa que o livro de Jó quer que a gente saiba, que ele era o homem mais rico, mais feliz, mais próspero em todos os sentidos da cidade dele. Porque depois de dizer que ele era um homem justo, bom, temente a Deus e que se desviava do mal, começa a dizer que ele era o homem mais rico da cidade dele, da terra dele, e começa a falar de todos os filhos que ele tinha, de todas as filhas que ele tinha, de como a família dele era uma família unida. Toda semana os filhos se reuniam na casa de um dos irmãos e faziam um banquete. Conta também que Jó era um homem tão temente a Deus que ele, uma vez por mês, uma vez por ano, não lembro, ele ia e sacrificava um animal em favor dos filhos, porque pode ser que um filho meu tenha pecado, os meus filhos tenham pecado, eu vou sacrificar a Deus pelos pecados dos meus filhos. Portanto, ele era um homem que intercedia pelos filhos, ele estava preocupado com a vida ética e espiritual dos filhos dele. Pois bem, o primeiro capítulo, a primeira metade, né, do primeiro capítulo vem trazer as credenciais de Jó. E em seguida diz que Satanás entrou na presença de Deus e reclamou a vida de Jó. E a pergunta que o diabo faz a Deus é: porventura, por acaso, Jó te teme? Na minha tradução está assim, de balde, que significa à toa,
a troco de nada, sem interesse e sem querer nada em troca? Você acha que ele te adora assim, a troco de nada? Toca nele e vê se ele não te nega na tua cara. Foi essa a proposta que Satanás fez a Deus. Pois bem, Deus disse, tudo bem, pode tocar nele. Deus permite que Satanás toque em Jó. A gente conhece a história, Jó perde tudo. Quando Satanás volta na presença de Deus, é muito interessante, presta atenção nisso. Porque se a gente perguntar, o que eu vou dizer agora responde a seguinte pergunta. Qual foi o motivo pelo qual Deus permitiu que Jó sofresse? Qual foi o motivo pelo qual Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó? Bom, os teólogos da Igreja Universal, por exemplo, e eu já os vi falar isso, vão dizer que Jó tinha uma brecha na espiritualidade dele, ele não tinha fé. Porque em um dos primeiros capítulos, logo no início, ele diz, ai de mim, porque aquilo que eu temia me sobreveio. Eles pegam essa frase de Jó, ai de mim, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e dizem, tá vendo? Incredulidade. Jó era um homem incrédulo. Ele temia que acontecesse isso com ele. Portanto, isso é incredulidade, uma brecha na espiritualidade dele, por isso aconteceu. Mas isso é um absurdo sem fim. Sem fim. Por quê? O motivo pelo qual Deus permitiu que Jó passasse por todas as tragédias que ele passou está escrito no capítulo 2. É no capítulo 2, onde Satanás volta na presença de Deus e Deus, antes de mais nada, fala com Satanás o seguinte: viu meu servo Jó, homem justo, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? Você me fez me levantar contra ele sem causa. Sem causa. Sem motivo. Ou seja, o próprio Deus diz que ele tocou, pela instrumentalidade do diabo, ele tocou em Jó. E qual foi o motivo? Nenhum. Não há motivos, nenhum motivo para Deus ter permitido que Jó passasse pela tentação e pela provação pela qual ele passou. A Amanda está fazendo uma pergunta aqui. Não, a Cíntia fez uma pergunta. O que Jó temia? Ele diz, aquilo que eu temia me sobreveio. O que ele temia? As coisas que sobrevieram a ele. A morte dos filhos, a pobreza e a doença. Ele ficou com um tumor, com câncer dos pés à cabeça, né? Ele perdeu todos os filhos e ele perdeu todos os bens. Ficou pobre, sem todos os filhos, provavelmente netos, não disse se ele tinha netos, né? Perdeu a família inteira, em um só dia perdeu a saúde. Quer dizer, ele perdeu tudo. É o que ele temia, isso é o que ele temia. A Amanda pergunta a seguinte coisa: seria referência à obra própria e à obra estranha de Deus? Sim, Amanda, só que você já está no nível 99. Eu vou falar sobre a obra estranha, a obra própria de Deus mais tarde. Ainda está cedo para a gente falar, mas é exatamente isso. É a obra... Não, é outra coisa. Não é a obra estranha, é a obra própria. Esse aqui é um outro tema da teologia de Lutero, que é o que você está se referindo. Parabéns por conhecer a teologia de Martinho Lutero. Amanda, pouquíssimas pessoas que eu conheço conhecem a teologia de Lutero. Deus tem duas vontades, tá? Ou melhor, Deus tem duas iras, tá? A ira compreensível e a ira incompreensível. Eu vou tratar sobre isso mais na frente, tá? Mas só para resumir, já que você perguntou, a ira compreensível é quando, por exemplo, alguém peca contra Deus. A gente vai ver isso no livro de Juízes. Alguém peca contra Deus e Deus vai lá e repreende, disciplina, né? Ele se ira com o seu povo e os repreende. A ira compreensível. Pequei contra o Senhor me disciplinou. Isso a gente entende.
A ira incompreensível é exatamente o que acontece no livro de Jó, que não existe um motivo, né, para que Deus levante a sua ira contra Jó, tá? É sem motivo. Pois bem, é o que a gente chama de ira incompreensível, que não dá para compreender. Eu vou tratar muito sobre isso, porque a gente vê isso acontecer muito na Bíblia. A ira incompreensível de Deus, quando Deus permite que os seus filhos passem por problemas, por dificuldades. Os seus filhos entendem isso como ira de Deus, só que não há nenhuma justificativa para que Deus tenha escondido a sua bondade, recolhido a sua bondade, para que Deus esteja irado com eles. Tá? E aí existe um modus operandi na espiritualidade cristã bíblica para lidar com isso, com a ira incompreensível de Deus. Tá? Mas a gente vai tratar sobre isso depois. É bom a Amanda ter tocado nesse assunto, porque o que eu quero que vocês saibam é que o tema do sofrimento, ele é muito amplo, ele é muito vasto. Existe, portanto, nome para cada tipo de sofrimento, para a maneira como a gente age, que oração a gente vê na Bíblia os homens e mulheres de Deus fazendo de acordo com cada circunstância. E é isso que eu quero compartilhar com você, tá? Bom, continuando então no livro de Jó, a gente vê algumas coisas ali. Eu ainda estou falando sobre a Teodiceia e tratando do problema se Deus é bom e se Ele é todo-poderoso. E aí a gente vai ver duas coisas, que Ele é bom e Ele é todo-poderoso. E a gente vai ver como que a Bíblia não vê necessariamente um conflito entre essas duas coisas. Tá? Existe um conflito psicológico nosso entre essas duas coisas, e esse conflito vai ficar muito claro nos homens e mulheres de Deus da história, como eles lidaram com isso, como isso foi um conflito para eles, como eles oraram dentro desse conflito. O livro de Jó vai tratar todo ele desse conflito, onde Jó simplesmente não entende por que aquilo está acontecendo com ele. Ele não foge do problema. E o que é mais interessante, o livro não resolve o problema. O livro de Jó não resolve o problema. Os 3 ou 4 últimos capítulos é o próprio Deus conversando com Jó, e todas as respostas que Deus oferece a Jó são respostas completamente evasivas. Na verdade, não são respostas, são perguntas retóricas, onde todas elas apontam para uma resposta. Jó, os meus motivos, nesse caso, são secretos. Eu não vou revelar a você, eu não preciso revelar a você. E tudo que eu espero de você é que você simplesmente creia em mim. Ou seja, nós temos que continuar crendo que Deus é bom e todo-poderoso e continua sendo justo, apesar de, na vida, nós virmos conflitos éticos como esse. E Deus crê, Jó se rende a Deus. E ali Deus restaura a vida de Jó. Mas o livro de Jó foi escrito para para lidar, tá? Para lidar com esse conflito, né, ético e espiritual de um Deus que ao mesmo tempo é bondoso e todo-poderoso e permite que os bons sofram, né? Jó vai se debater com esse tema. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Uma, em nenhum momento no livro de Jó, atribui-se Jó, nem os amigos de Jó, atribuem a Satanás o que aconteceu a Jó. Em todo tempo, Jó, os amigos de Jó e o próprio Deus, no final do livro, quando vai dialogar com Jó, essas 3 pessoas, Jó, os amigos de Jó e o próprio Deus, dizem que quem foi que imputou esse sofrimento a Jó. Alguém escreve aqui, por favor, para mim. Jó diz que quem fez ele passar por aquela tragédia. Escrevam aqui, por favor. Quem Jó diz que fez ele passar por aquilo? Os amigos de Jó disseram que quem fez Jó passar por aquilo? Quem Deus disse que fez Jó passar por aquilo? Escrevam aqui, por favor. A gente deve estar com um delay
na internet, mas eu vou adiantar para vocês. Só eu e você que lemos o livro de Jó sabemos que quem foi lá tentar ele e quem fez ele passar por tudo aquilo foi Satanás. Jó não sabia. Os amigos de Jó não sabiam. Todos eles atribuem a Deus o que aconteceu. Mas eles atribuem a Deus por ignorância? Porque não sabiam que foi Satanás? Não, de forma alguma. Eles atribuíram a Deus porque eles acreditam na soberania de Deus. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Portanto, quem fez Jó passar por aquela situação foi o próprio Deus, na instrumentalidade de Satanás, mas foi o próprio Deus. E quando o livro inteiro, Jó se debate com Deus, O Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso. E quando Deus aparece no cenário, Deus assume que foi ele que fez. O diabo é coadjuvante na história. Porque em última instância, presta atenção, em última instância, tudo que acontece comigo e com você foi Deus. Eu vou fazer uma provocação aqui, que quem fez essa provocação foi Martinho Lutero. Quando ele trata de uma doutrina que eu vou tratar, mas eu nem sei se eu vou conseguir tratar dela essa semana. Que o nome da doutrina é Deus como Diabo. Deus como Diabo. Quando Lutero está dizendo que em alguns momentos Deus é o nosso adversário. Quando ele é o nosso adversário, Lutero chama ele de diabo, que significa adversário em grego. E aí ele diz o seguinte, a pergunta que o Lutero faz, eu quero fazer para você agora. Já aconteceu com você de você passar por algum problema muito grave e você não saber se foi Deus ou se foi o diabo? Você passa por um grande problema, uma grande crise na vida. Aí você pergunta assim, cara, será que é Deus que está fazendo isso comigo? Ou será que é o diabo que está fazendo isso comigo? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Pois bem, Lutero faz a seguinte pergunta, Lutero faz a seguinte afirmação depois de fazer essa pergunta. Veja, não há nenhuma diferença entre os dois. Eu vou repetir. Lutero diz o seguinte, já aconteceu com você de passar por um problema muito grande e você dizer, é Deus ou é o diabo que está permitindo, que está fazendo eu passar por isso? Lutero disse, não há nenhuma diferença entre os dois. Por quê? Porque tanto um quanto o outro podem fazer você passar por problemas e por dificuldades na vida. Olha que doideira! Ou seja, a Bíblia trata da soberania de Deus de tal forma que nós não precisamos lidar com o diabo. A gente pode atribuir tudo que acontece a gente a Deus. Porque qual a diferença para Jó, por exemplo, se era Deus ou se era Satanás? Em última instância, tudo é Deus, ainda que seja pela instrumentalidade do diabo, então é Deus. E aí, quando Deus resolve se irar contra você, quando Deus resolve recolher a bondade dele e apresentar a você somente a ira, aí Lutero diz, aí Deus deixa de ser um salvador, ele passa a ser um diabo para você. E aí ele diz nesse momento, aí a gente tem que aprender a fugir de Deus para Deus. Fuja do Deus da ira para o Deus da graça. E aí ele vai falar sobre oração e tudo mais. E é um pouco sobre isso que eu quero tratar essa semana. Pois bem, eu quero já caminhar para o final da nossa live. Deixa eu ver que horas são. São 8h38. E eu quero contar um pouquinho da minha história. Por que que eu me especializei nesse tema? Por que que eu passei anos da minha vida estudando sobre isso? E por que que esse tema é um tema caro e importante para mim? E por isso eu trago ele para compartilhar com vocês, né? Eu reservei
eu resolvi fazer um curso sobre isso, com tantos temas, né, na Bíblia, na vida, eu resolvi falar sobre isso. Por dois motivos. Um porque é um tema que me é muito caro, tá? Por causa da minha história e de problemas e sofrimentos pelos quais eu passei. E eu precisei entender Deus. E eu precisei entender a vida. Então eu estudei muito sobre isso, né? Não por uma curiosidade apenas intelectual, mas por uma necessidade espiritual, talvez por sobrevivência. Eu precisava que a minha fé sobrevivesse. Eu precisava que a minha fé sobrevivesse. Porque, deixa eu te falar uma coisa para você, é impressionante a quantidade de homem de Deus, de pastores, de cantores, de teólogos, de missionários, que começam muito bem a caminhada de Deus, gente que conhece muito a Bíblia, que ensina a Bíblia de forma maravilhosa, que leva muita gente a Cristo, que edifica muita gente. Aí você vai ver 10 anos, 20 anos, 30 anos depois de ministério, o cara começa a amargurar, o cara começa a falar besteira, o cara começa a falar heresia, e aí você vai ver o cara cai e se perde. O meu maior medo na vida é me perder. É me perder. E é permitir que a amargura, por causa das tristezas e dificuldades da vida, me derrubem. Sabe? Destruam a minha fé, a minha esperança, a minha alegria, a saúde da alma, o conhecimento da Bíblia. E aí a gente começa a passar por problemas na vida e a nossa vida começa a parecer não fazer mais sentido, ou a Bíblia começa a parecer não fazer mais sentido para a gente, e a gente vai adaptando a Bíblia, a gente vai adaptando as Escrituras, a gente vai criando uma teologia, uma doutrina nova, para ver se a Bíblia continua, se a gente continua conseguindo dialogar com as Escrituras. Quando a gente precisa fazer isso, é porque o nosso coração já adoeceu, a nossa mente já adoeceu. E eu não quero perder a fé, eu não quero perder a esperança, eu não quero perder a alegria, né? E talvez a minha maior tentação, na maior parte da minha vida, a grande tentação com a qual eu lidei foi a tentação da amargura e da tristeza, quando coisas muito difíceis aconteceram. Então, um dos motivos pelo qual eu resolvo falar disso é porque é um tema caro para mim. O segundo motivo é que por consequência do primeiro, né, por eu ter passado por alguns sofrimentos na vida, e eu acabei me debruçando e estudando muito sobre isso. Então eu entendo sobre esse assunto, né? E eu gosto muito desse assunto. E agora a gente tem uma outra convidada especial que veio participar da nossa live, que é a Super Meg. Olha aqui, gente, essa Pitbull que acha que é um poodle. Meguinha, dá um oi pra galera. E agora dá licença. Ela fica em cima de mim o tempo todo, gente. Tá na hora de eu levar ela para passear. Pois bem, vai lá, mamãe tá te chamando. Eu estudei muito sobre isso, então eu amo esse assunto. E eu sou pastor, eu trato de gente, eu cuido de gente. Talvez o que eu mais goste de fazer não seja nem pregar e nem dar aula. Aliás, eu gosto mais de dar aula do que pregar. Mas tem uma terceira coisa que eu gosto mais do que dar aula e pregar, que é aconselhar pessoas, né? Aconselhamento. Eu amo aconselhamento pastoral, faço isso há muitos anos. E muitas pessoas me procuram, e geralmente quem procura o pastor procura porque está sofrendo, né? Então é um tema muito recorrente na vida do pastor com o qual a gente tem que lidar. Então deixa eu falar aqui de alguns sofrimentos. O sofrimento que mais me abalou foi quando aos 20 anos de idade, ou não, aos 19 anos de idade, 19 e 20, não lembro, a minha mãe desenvolveu um câncer, apareceu com câncer na mama, né? E ela lutou, nós lutamos, né, por 4 anos. Eu era recém-convertido, me converti aos 19, lendo a Bíblia, sem nenhuma influência externa.
Eu queria conhecer a história de Jesus por mera curiosidade, comecei a ler o Evangelho de Mateus. Quando eu cheguei no capítulo 5, eu li o Sermão da Montanha, quando eu li o verso 3, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ali eu me converti. A Aline escreveu aqui, já sei, muita barra. A Aline era minha vizinha, ela era uma das melhores amigas da minha irmã mais nova, Clarice. Eu acho que vocês regulam de idade, né, Aline? E a Aline me conheceu antes de eu me converter, e ela me conheceu no processo de conversão, porque nós éramos vizinhos quando eu me converti. Ela conheceu a minha mãe e ela passou por esse período com a gente. Que legal estar contando essa história que aconteceu, eu tenho 46, a 19 aconteceu há 27 anos atrás, né? A Aline participou. Não sou velha. Não, você não é, Aline. Velho sou eu. Você tem 41, eu tenho 46. A Aline era uma adolescente, né? Eu de fato, eu tinha 19. A minha irmã, Clarice, nessa época tinha 11 ou 12 anos, né? E era amiga da Aline. A Aline realmente é mais nova. Então, nós lutamos por 4 anos com o câncer da minha mãe, e a minha mãe morreu. Então, eu era um recém-convertido, perdendo a mãe de câncer, né? 1 ano antes da minha mãe morrer, os meus pais se divorciaram. Então, foi uma grande luta. E nesse mesmo ano em que os meus pais se divorciaram, meu pai faliu. Então, no mesmo ano, né, no mesmo período, eu enfrentei a falência do meu pai, eu enfrentei o divórcio dos meus pais e a morte da minha mãe, né, que era uma mulher muito nova. Minha mãe morreu aos 42 anos de idade, eu tenho 46, a minha mãe era mais nova do que eu, e era uma mulher muito bonita, né? Bom, e aí a nossa vida degringolou. Anos depois, eu me tornei pastor, eu me casei, eu fui casado por 3 anos e meio, e até que o meu casamento passou por um grande problema, eu descobri que minha esposa estava me traindo. Nós nos separamos, e eu não sei o que era pior, se foi a separação ou se foi o que aconteceu. Os pastores da minha denominação resolveram me afastar do ministério pastoral, me afastar, portanto, da igreja, né? E eles não queriam que eu me sentisse punido, porque a culpa não era minha, né? Segundo eles. Mas não havia como punir mais do que isso, né? Então eu estava sozinho, traído, separado da minha esposa, e agora sem ministério pastoral, sem emprego, tendo que repensar a vida e reconstruir a vida aos 30 anos de idade. Ali eu tive o meu primeiro episódio de depressão, né? Passei por muitas crises, eu não sabia que era depressão que eu tinha. E eu passei por depressão por muito tempo, sei lá, acho que 1 ano, 2 anos, sofrendo de depressão grave, sem saber que era depressão, né? Até que eu tive uma crise de coluna e procurei um médico, e aí parei num neurologista, e a neurologista, Jaqueline, que aliás era uma pessoa que eu estava evangelizando, conheceu Cristo através de mim, eu fui nela, e ela me diagnosticou com síndrome do pânico, né? Ali eu comecei a tomar remédio e fiquei bom. De fato era depressão, eu achei que era espiritual, mas eu orava, repreendia, jejuava e nada acontecia. Aí eu comecei a tomar remédio, né? E o demônio da depressão saiu correndo do remédio, você vê. Então era problema psiquiátrico, né? Pois bem, então assim, eu passei por alguns sofrimentos. E por que eu estou contando essa história? Porque essa história me é uma história muito cara, né? Eu passei por crises ao longo da minha vida como cristão, pelas quais eu precisei sobreviver a elas. E elas me fizeram orar muito, estudar muito, ler muito a Bíblia, buscar a Deus e sobreviver e amar a Deus, servir a Deus em meio ao sofrimento. A igreja foi contra mim, a liderança errou muito comigo, tanto é que essa mesma liderança que me afastou da igreja, 1 ano depois me procurou, me pediu perdão, me trazendo de volta. Eles reconheceram o erro deles, mas eu passei 1 ano com a sensação de que
eu não servia mais para a igreja. Eu era um cristão de segunda categoria porque fui traído pela minha esposa e agora me divorciei. Eu tinha tudo para ter raiva da igreja, para ter raiva de liderança, de pastor e tudo mais, me afastar da igreja, meter o pé na jaca, né? Bom, mas não fiz, graças a Deus. Eu continuei crente, continuei amando Jesus. A igreja que eu pastoreava, eu continuei congregando nela, saí do púlpito, sentei no banco, e o seminarista da igreja, a quem eu dava aula no seminário, passou a pastorear a igreja e eu sentei para ouvi-lo. Então eu também sei me submeter aos homens, mesmo quando os homens estão errados. Eu sabia que aqueles homens estavam errados, mas eu sabia que eu tinha que me submeter, né? E aí eu fiquei, sabe, e passei por isso. Fiquei morando, fui morar na rua da igreja, fui trabalhar no centro da cidade, numa loja de informática. Um ano depois, os pastores ouviram dizer que eu estava com um bom testemunho, que eu não pirei o cabeção, não saí fazendo besteira. Me pediram perdão e me trouxeram de volta. Me convidaram para eu voltar e eu retornei e voltei a pastorear a igreja. Pois bem, recentemente, eu acho que a maioria de vocês sabem, porque eu publiquei aqui, e a maioria de vocês é gente próxima a mim, a minha esposa Lívia, ano passado, no Dia dos Pais, encostou a mão na mama e sentiu um caroço enorme na mama. Entrou no quarto, era Dia dos Pais, a gente estava recebendo gente em casa, e ela falou: Mia, olha aqui que caroço enorme. Era um caroço enorme, gente, uma coisa desse tamanho assim. Ali eu gelei, né? E não deu outra. Ela fez exame, era câncer de mama igual da minha mãe. Tem uma história do C.S. Lewis, não sei quantos de vocês aqui conhecem o C.S. Lewis. Foi ele que escreveu as Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, um grande homem de Deus. Quando ele tinha 10 anos de idade, a mãe dele morreu de câncer. O pai dele colocou ele e o irmão no orfanato. Ele cresceu no orfanato. Já na idade adulta, ele conheceu Jesus, se converteu. Ele era também professor da Universidade de Oxford, professor de literatura. E ele virou pastor, teólogo. E começou a pregar o evangelho, enfim, virou pastor. E ele prometeu que nunca se casaria. Deixa eu ver que horas são. Faltam 9 minutos. Ele prometeu que nunca se casaria, tá? Porque a única pessoa que ele amou na vida, que era a mãe dele, morreu de câncer quando ele tinha 10 anos. Então ele ficou traumatizado, ele prometeu que jamais amaria ninguém. Olha que história, gente. O C.S. Lewis, aos 56 anos de idade, conhece uma mulher, uma americana, que vai morar na Inglaterra. Essa mulher tinha um filhinho. Ela foi morar na Inglaterra porque o marido dela era alcoólatra e batia nela. Ela fugiu dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra. Ela se encontra com C.S. Lewis porque ela gostava muito da literatura do C.S. Lewis. O filho dela era apaixonado pelas Crônicas de Nárnia. E ela vira amigo do C.S. Lewis. Para ela conseguir... Enfim, resumindo a história, eles se casam e se apaixonam. Então o C.S. Lewis quebra a promessa que ele fez, que jamais amaria ninguém, porque a única pessoa que ele amava morreu, e ele se casa com essa mulher. 6 meses depois, ela morre de câncer. Como diria o meu sogro, parece uma coisa, né? Pô, parece uma coisa, cara. Bom, o C.S. Lewis também fala muito sobre o sofrimento, né? E ele tem uma frase muito famosa, talvez uma das mais famosas dele. Ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo adormecido. Ele diz que por meio do sofrimento Deus grita, falando com o homem. E a esposa dele morre de câncer, tal como a mãe dele. Ele se ira contra Deus. No dia do enterro, o diretor de Oxford entra na faculdade onde ele trabalhava, ele entra no velório, e de onde o C.S. Lewis estava, do outro lado da sala, o C.S. Lewis grita: não diga foi melhor assim. Deus é um sádico cósmico e nós somos ratos em seu laboratório. Ele escreve um diário, esse diário virou um livro. Eu tive esse livro e perdi, mas não vale a pena ler, não, é muito pesado. Ele registra todo dia as memórias dele e ele fala muito mal de Deus. Ele só chama Deus de o sádico, o sádico, o sádico. Ele fala coisas terríveis de Deus. Memórias
Memórias de um Enlutado, uma coisa assim. Anatomia de uma Dor. Pronto, é isso. O nome do livro, Anatomia de uma Dor. Onde ele descreve a dor dele e a raiva dele de Deus. Alguns meses depois, ele conta que ele acorda, e ele acorda com uma alegria estranha no coração. Uma alegria que ele nunca tinha sentido antes. Então ele dobra o joelho ao lado da cama, ora e se reconcilia com Deus. Aí ele escreve um outro livro chamado Surpreendido pela Alegria. Esse livro vale a pena ler. Difícil pra caramba, porque o C.S. Lewis escreve muito difícil. Surpreendido pela Alegria, mas é um livro muito bonito. Então é isso, ele está lidando com a dor e como continuar amando a Deus, crendo em Deus, servindo a Deus, mesmo quando você se sente, quando você passa por um turbilhão como esse. Esse é um tema. Gente, tem um zilhão de coisas para falar, mas muita coisa. E para isso eu vou passar a semana inteira com vocês. Hoje eu fiz uma introdução sobre a Teodiceia. Deixa eu ver que horas são. Faltam 6 minutos. Eu fiz uma introdução sobre a Teodiceia. Você pode depois acessar esse vídeo que vai ficar aqui por 24 horas. Amanhã à noite eu vou tirar ele do ar, porque ele vai virar conteúdo de um curso. Tá? Vocês estão recebendo aqui de primeira mão, gratuitamente. Eu falei da Teodiceia, que é um tema da teologia que trata o problema do mal. Se Deus é bom e todo-poderoso, então por que ele permite que o mal exista? Por que ele permite que pessoas boas passem por situações ruins? Teodiceia, o nome desse tema na teologia, o problema de Deus e o mal. Falei do livro de Jó e como o livro de Jó trata da soberania de Deus. Falei da instrumentalidade do diabo, do lugar do diabo no sofrimento, que é um lugar completamente coadjuvante. Falei sobre se existe a possibilidade de uma pessoa boa passar por um sofrimento sem qualquer motivo para isso. Sim, existe. Exatamente, o livro de Jó trata desse problema. Então, se você chegou agora, assista essa live depois. Vale a pena para você pegar isso. E vou estar tratando desse tema a semana inteira, tá? E amanhã eu quero falar de 3 textos bíblicos, 3 histórias bíblicas e mostrar para você que 3 personagens bíblicos passaram por um problema e os 3 lidam com esse problema da mesma forma. Ou seja, existe um padrão na espiritualidade do homem e da mulher de Deus da Bíblia, de como eles lidam com o problema do sofrimento, como eles lidam com a dor, como eles lidam com a tragédia e como eles superam ela, como eles usam ela a seu favor e para a glória de Deus. Amanhã eu quero ler 3 textos e mostrar para vocês que existe um padrão na espiritualidade bíblica sobre como os homens e mulheres de Deus lidaram com a tragédia e como eles superaram o problema, usando o problema para a glória de Deus e, no final, para benefício próprio. E eu quero tratar desse tema a semana toda e depois dar continuidade, porque o tema é muito interessante, tem muita coisa a ser tratada, tem muitas questões bem bacanas. Pois bem, quantos minutos faltam? 3 minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre, porque se você puser no meu inbox, depois da live, eu quero pedir permissão a você para printar a sua resposta e printar a sua pergunta e responder ela de forma pública, porque pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas. Ou então eu vou colocar uma caixinha de perguntas e você pode fazer a sua pergunta sobre o tema do sofrimento, tá? A Aline está dizendo que bom que acabou, a Amanda está dizendo excelente, o Ellen está dizendo muito bom, obrigado, gente. Eu fico muito feliz e feliz de verdade de saber que vocês gostaram. Deixa eu ver aqui, seria um desperdício perder alguém com tanta graça de Deus no meio do povo, deve estar falando de C.S. Lewis, né? Edu Amorim, grande amigo.
É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês por ter participado, dizer que eu vou estar aqui terça, quarta, quinta e sexta, quem sabe sábado, às 8 horas da noite. As lives vão ficar por 24 horas. Amanhã à noite eu tiro ela porque vai virar conteúdo para um curso maior. Vocês estão recebendo de graça e em primeira mão, tá? Eu estou muito feliz por essa comunidade de pessoas que está sendo construída aqui na minha plataforma do Instagram e a maneira como a gente se relaciona, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês e até amanhã às 8 horas. Grande abraço. E eu não sei como desliga isso aqui.